Bom, você já vê aqui na nossa tela Matheus Teixeira, que está lá no Senado Federal, em Brasília, Larissa Rodrigues também em Brasília, no estúdio da CNN, e o Pedro Venceslau aqui em São Paulo, nosso time de analistas, para fazer essa primeira rodada, enquanto seguimos acompanhando o que está acontecendo aí no Senado Federal. Matheus Teixeira, quero trazer você então com a sua primeira rodada de análise. Estava conversando com alguns juristas, alguns especialistas que conhecem como funcionam essas sabatinas e Jorge Messias seguiu razoavelmente o script. Muita institucionalidade, muita deferência ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, ao papel dos senadores, mas faz gestos importantes quando reconhece, sim, o direito da sociedade de pedir impeachment de ministros do Supremo, a necessidade de prestação de contas, de transparência. Qual é o seu primeiro destaque, Matheus, e o quanto Jorge Messias faz gestos a este momento de maior sensibilidade e vulnerabilidade do Supremo Tribunal Federal? Olá, Yuri, boa tarde a você, Débora, Pedro, Larissa, todo mundo que nos assiste. Estamos desde cedo aqui no Senado Federal, sabatina muito movimentada e, como você mesmo disse agora na introdução, seguindo o script. Algumas cascas de banana, digamos assim, ele evitou dar a resposta sob a alegação de que posteriormente pode ter que vir a julgar esses temas se for aprovado para o Supremo Tribunal Federal, mas ele também fez sinalizações aí à oposição, que tem muita resistência ao nome dele, devido à proximidade dele com o atual presidente, o presidente Lula, que escolheu Jorge Messias em detrimento de Rodrigo Pacheco, que era o preferido aqui da casa. Ele, por exemplo, citou o inquérito das fake news e disse que inquérito tem que ter início, meio e fim. Ou seja, é um inquérito que toca muito a oposição, que é uma crítica desse inquérito, e ele disse claramente aí, de uma maneira um pouco mais genérica, mas de que inquérito tem que ter fim. Ele também afirmou que, por exemplo, o assunto da dosimetria ou da anistia não cabe intervenção do Supremo Tribunal Federal, em um novo gesto à oposição, e ele também exaltou a colegialidade, ou seja, uma crítica indireta à atuação individual dos ministros, aquelas decisões monocráticas que são muito criticadas, mas ele também não deixou de externar sua posição, por exemplo, em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma, uma vez que ele aborda esse tema na sua tese de doutorado na UNB, que ele se formou e doutor, ele é formado na Universidade de Pernambuco Federal e fez mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. A tese de doutorado dele que traz essa questão do impeachment, que ele classifica como golpe. Isso foi muito explorado pela oposição. A gente viu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato à presidência da República pela oposição, pelo PL também, fez uma fala ali que está sendo muito destacada, porque afinal de contas é o grande líder da oposição no Brasil hoje, devido à prisão domiciliar do pai dele, que portanto está fora de combate. Citou muito o INSS, o caso do Banco Master, e Jorge Messias evitou fazer críticas diretas aos colegas. Ele disse que ele, como jurista, andará na linha, digamos assim, mas evitou fazer uma crítica direta aos colegas quando foi questionado sobre o caso do Banco Master, que atualmente é o maior escândalo de corrupção em curso no país e que está sendo também muito explorado não só pela oposição, mas também pelo governo, porque, como a gente vem falando, atinge toda a classe política e respinga no Supremo Tribunal Federal. Mas ele evitou tecer qualquer crítica sobre os colegas, apenas disse que ele mesmo irá sim andar na linha. Inclusive ele comentou também sobre o Código de Ética, que é a grande bandeira do presidente do Supremo, Edson Fachin. Ele disse que o Código de Ética dele é a própria Constituição, que já prevê que os ministros não podem tomar nenhuma atitude fora das quatro linhas da Constituição, não pode tomar nenhuma ação inconstitucional. O ministro, portanto, faz esse gesto também ao presidente da Corte, Edson Fachin, que é um grande defensor de uma criação de uma espécie de manual de conduta. Essa é a estratégia que Fachin vem levando à frente para tentar conter a crise na imagem do Supremo Tribunal Federal, e Jorge Messias, portanto, em sintonia aí com o presidente do Supremo nesse ponto, mas em outros pontos também fez uma sinalização ao conjunto do Supremo Tribunal Federal. E hoje, agora aqui no Senado Federal, a aposta segue a mesma, de que vai ser um placar muito apertado para a aprovação dele, mas ele tem feito esses gestos aí à oposição em relação à anistia, em relação ao inquérito das fake news, justamente na tentativa de ampliar e conseguir uma vitória com uma margem um pouco maior, porque até o momento segue as previsões aqui de que vai ser um placar muito apertado, Yuri e Débora.